Olá família, tudo bem com vocês? Meu nome é João Costa. Hoje é dia 11 de janeiro de 2023, 15 horas e 59 minutos, horário de Brasília. Como as ditaduras nascem? Artigo publicado na revista Oeste, edição 146 da revista. Toda sexta-feira a revista Oeste, ela lança sua revista para os assinantes, tá bom? Esse artigo é de Rodrigo Constantino, publicado na sexta-feira passada. Vou transicionar aqui para vocês, para juntos darmos uma lida, tá bom? Já faço meu apelo aqui a vocês, já deixando bem claro algumas coisas, né? Primeiro, que a revista Oeste tomou um ban de 15 dias no YouTube, então as suas transmissões para o YouTube estão restritas, estão fazendo a transmissão pelo Rumble, tá bom? E como você tem acesso à revista Oeste, a Oeste Sem Filtro, que começa de segunda a sexta-feira, das 17 horas e 45 minutos até as 19 horas e 30 minutos. Você pode entrar pelo site revistaoeste.com, e aí vai ter ali uma tarjazinha para você entrar no ao vivo, ou você pode ir pelo Rumble, tá bom? As duas formas ali você pode acessar. Eu tô me aventurando a transmitir para os perdidos do YouTube, tá bom? Que não conseguem encontrar o link. Na segunda-feira eu tomei ban, mais ou menos por volta das 7 horas da noite, caiu a live. Ontem caiu de cara, fui tentar transmitir, não consegui, então eu só comecei a transmitir ontem a partir de umas 6 horas da tarde, os primeiros minutos ali eu perdi. E aí caiu 7h18, faltando 12 minutos para finalizar. É o tempo que a gente vive, é o que temos, e a gente vai tentar fazer isso da melhor forma possível e onde dá, tá? Até eles bloquearam o canal, mas ficar quieto eu não vou, tá? Então para você, se inscreva no Rumble, tá bom? Eu vou deixar na descrição aqui o link da revista Oeste e assine a revista Oeste. A revista não depende de dinheiro público, tá bom? Não precisa de dinheiro público. Toda a verba é que nem a Brasil Paralelo, tudo pelo assinante. É o assinante que gera os recursos para a revista. Então dá uma força, se você tem condição de se informar de uma fonte confiável, com jornalistas confiáveis, revistaoeste.com. Tá? No final eu mostro os planos da revista Oeste para vocês. Vamos lá para a notícia, que essa notícia, esse artigo do Rodrigo Constantino é um pouquinho longo. Então vamos lá. Espero que o áudio esteja bom para vocês aí. Como as ditaduras nascem? O controle autoritário não vai ficar restrito aos bolsonaristas, pois quando se dá tanto poder a tão pouca gente, é da natureza humana desejar mais e mais poder. Rodrigo Constantino, dia 6 de janeiro, 11 horas e 33 minutos. Muitos livros e textos foram escritos recentemente sobre como as democracias morrem. Os autores geralmente pretendiam denunciar as ameaças da direita nacional populista, de gente como Trump ou Bolsonaro. Mas as democracias norte-americana e brasileira não sucumbiram por atitudes desses presidentes. Elas, porém, se enfraqueceram muito sob o pretexto de combatê-los. Ou seja, para salvar a democracia, o sistema, com seu viés esquerdista, atuou para dilapidar o tecido social e a dilacerar as instituições republicanas. No Brasil, por conta da fragilidade maior dessas instituições e da cultura da liberdade, o avanço tirânico foi muito maior do que a comparação com os Estados Unidos. Hoje já estamos sob uma ditadura no Brasil, eis a triste verdade. Só fazer uma aspas aqui. Este artigo ele foi publicado na sexta-feira, 2 dias antes de todo aquele incidente, de toda a baderna que aconteceu lá na Praça dos Três Poderes, invasão ao Planalto, ao Congresso, ao STF. Esse artigo é anterior ao que aconteceu naquele domingo trágico, daquela baderna, arruaça que aconteceu com a depredação, né, do patrimônio público. Há jornalistas e parlamentares punidos pelo crime de opinião,
censurados, impedidos de parlar na praça pública da era moderna. Isso sem nada que remeta ao devido processo legal. Não há império das leis, mas sim de homens que vêm abusando de seu poder e rasgando a Constituição da qual deveriam ser os guardiões. Está se referindo aqui ao Supremo Tribunal Federal, que tinha como zelo cuidar da Constituição Federal para que nenhum desarranjo acontecesse entre os outros dois poderes, o legislativo e o executivo. Mas quem descambou aqui foi o judiciário. E aí a gente vê um círculo dos horrores. E se a gente pegar Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Ana Paula Henkel, eles já vinham alertando de que, com tudo aquilo que aconteceu no Capitólio em 2021, em janeiro, se eu não me engano, do dia 6 de janeiro de 2021, o que aconteceu no Capitólio lá, os efeitos que se propagaram depois disso foi os expurgos, o expurgo aos patriotas, a gente já começou a perceber no próprio domingo acontecendo isso aqui no país. Quem diria que aumentaria a ditadura? Como as ditaduras nascem, elas se intensificam cada vez mais. Essa é a lógica. No começo, quando os alvos eram os mais radicais, a imensa maioria se calou. Alan dos Santos era muito barulhento e xingava o ministro Alexandre de Moraes. Então tudo bem destruir o seu canal Terça Livre? Daniel Silveira se excedeu num vídeo em que fala até em dar uns sopapos no ministro Fachin. Mas então tudo bem ignorar sua imunidade material e prendê-lo? Alguns foram ficando mais assustados, mas ainda consideravam uma realidade muito distante, coisa que acontecia só com os bolsonaristas fanáticos. Não sei se você conhece, esse é o Alan dos Santos, mais de 2 anos ele está em exílio nos Estados Unidos, suas contas foram bloqueadas, o seu canal foi bloqueado, a vida do cara virou de cabeça para baixo. Começou com ele, Daniel Silveira e outros nomes aí também acontecendo a mesma coisa. Mas Guilherme Fiuza, respeitado jornalista com décadas de trabalho reconhecido, teve suas contas banidas das redes sociais. Esse que vos escreve idem, mesmo trabalhando para grandes veículos de comunicação como Gazeta do Povo, Jovem Pan e esta Revista Oeste. A gente vai ter notícias ainda sobre Rodrigo Constantino, a gente vai falar sobre a Zoe, vamos falar sobre o Marcos Villa, o Marcos e também a gente vai falar sobre o Paulo Figueiredo, que foram colocados na geladeira pela Jovem Pan, muito parecido com o que aconteceu com o Guilherme Fiuza, com Augusto Nunes, quando trabalhavam lá, e aí eles foram demitidos. A gente vai falar ainda hoje sobre isso, tá? Não só minhas contas com milhões de seguidores foram suspensas e agora só podem ser vistas por quem usa VPN no Brasil, como acontece em ditaduras comunistas, mas minhas contas bancárias foram congeladas e meu passaporte foi cancelado, o que aconteceu com Alan dos Santos também. Sou tratado como um perigoso bandido, um marginal, um terrorista. Tudo isso sem transparência, sem o devido processo legal, sem a chance de defesa. Democracia? Constantino tem contas bancárias bloqueadas e passaporte cancelado. Gazeta do Povo, dia 5 de janeiro. Ser um cidadão brasileiro neste mundo é assustador. Felizmente tenho mais cidadanias e estou fisicamente como residente permanente de um país mais sério, com leis. Os tentáculos da ditadura togada podem chegar longe, mas não podem tudo. O intuito está evidente: asfixiar meu sustento, inviabilizar meu trabalho e me intimidar, me calar. E não estou sozinho, como vimos. A tendência é cada vez mais gente ser incluída no grupo dos golpistas perigosos, como aconteceu ontem. Um ex-ministro da Justiça, era secretário da Segurança lá do Distrito Federal, já mandou ser preso, contas bancárias elas foram bloqueadas. A gente vai ler uma notícia do PSOL daqui a pouco também, a líder do PSOL na Câmara, pediu bloqueio agora também das redes sociais do Bolsonaro, suas contas bancárias, é o circo dos horrores.
vai existir a caçada aos patriotas no nosso país, como já está acontecendo. Até o Gulag nós já estamos tendo no Brasil. Até isso nós já estamos tendo no Brasil, isso é muito sério. Isto é muito sério. Como as nossas instituições no país são mais frágeis do que a americana, nós, evidentemente, sofremos muito mais com essas investidas, né, do STF. A tendência é cada vez mais gente ser incluída no grupo dos golpistas perigosos, até que todos compreendam que só haverá liberdade para quem disser amém para Alexandre de Moraes ou Lula. Isso é ditadura. Aqui está a foto dos dois, né? Se eu não me engano, é bem no dia da diplomação. É isso mesmo. Ó. Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre de Moraes durante a cerimônia de diplomação do novo presidente da República. Foto Antônio Augusto do SECOM TSE. E há um lado fascinante nisso tudo, em que pese o desespero como brasileiro. É poder, como intelectual, acompanhar de perto, muito perto, como vítima, a criação e o avanço de uma ditadura. Eu li muitos livros sobre o assunto, a gente acha que conhece bem as teorias, mas nada como a prática para confirmar as teses. O que está em curso no Brasil hoje era previsível e os principais responsáveis não se enxergam como culpados. Ainda. Quando a ficha cair, será tarde demais. O sucesso dos jornalistas independentes e corajosos incomodou demais a turma do clubinho, da velha imprensa, os medíocres, que são incapazes de brilhar por conta própria. Falo dos moderados, dos liberais, dos tucanos, dos jornalistas, que ou se calam diante de tanto absurdo ou incentivam o fiador da democracia a perseguir bolsonaristas. Os motivos para isso são muitos e vão desde o oportunismo até a inveja. Eu, Fiuza, Paulo Figueiredo, nós temos não só milhões de seguidores, mas engajamento, audiência e o respeito de boa parte do público. Isso incomoda quem é pena de aluguel ou covarde a ponto de não denunciar o arbítrio supremo. A luz incomoda as criaturas das sombras. E toda ditadura começa com certo apoio, eis a verdade. Ela raramente se apresenta como um projeto maligno e terrível. Ayn Rand, em A Revolta de Atlas, explica bem o emocional por trás do avanço tirânico quando uma fábrica é tomada por revolucionários. O funcionário que aceita e aplaude discurso autoritário o faz para destruir o colega mais bem-sucedido. Freud falava do narcisismo das pequenas diferenças. O plebeu não inveja tanto o rei, inalcançável e distante, mas sim o outro plebeu que melhorou de vida por mérito próprio. O invejoso se irrita com a grama mais verde do vizinho, com a promoção do colega de trabalho, com o carro novo do amigo. O sucesso dos jornalistas independentes e corajosos incomodou demais a turma do clubinho, da velha imprensa, os medíocres, que são incapazes de brilhar por conta própria. A TV Jovem Pan, com um ano de existência, já passava a audiência da Globo News. Vamos fazer uma aspas aqui, que eu li uma notícia dessa semana que o presidente da Jovem Pan, o Tutinha, ele saiu da presidência e vai assumir outra pessoa, porque quando ocorreu a invasão lá no Congresso STF Esplanada, Sleep Giants, uma enxurrada de militantes, postou, né, dizendo que a Jovem Pan era a favor das invasões, que a Jovem Pan estava aliviando os terroristas, isso uma galera gigantesca da velha mídia estava dizendo, e aí estão abrindo um inquérito contra a Jovem Pan. É óbvio que vão caçar a Jovem Pan, é óbvio que vão caçar a revista Oeste, como já fizeram com a Oeste Sem Filtro, impedida de fazer a sua transmissão via YouTube. Poderia ser muito pior no Twitter. O Elon Musk chegou agora, mas ainda o cara tá colocando ordem na casa. Então a ideia é dissipar todo mundo. Para quê? Para que a galera fique apavorada e, estando apavorada, elas se dispersam e fazem caca.
fazem a arruaça. Mas o que nós estamos construindo aqui, o que a Revista Oeste está construindo, Gazeta do Povo, Jovem Pan, enquanto ou existir assinante para a Gazeta do Povo, existir assinante para a Revista Oeste, tiver público para a Jovem Pan e a audiência da velha mídia através dos jornais, das revistas e também da TV diminuir, eles vão ficar cada vez mais desesperados. O que não pode acontecer de forma alguma é nós nos desesperarmos agora com a Jovem Pan, por exemplo, que está tentando se blindar, como ela tirou Augusto Nunes, como ela tirou Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel pediu para sair, o que vai acontecer com o Rodrigo Constantino agora, o que vai acontecer com o Paulo Figueiredo, com a Zoe, com o Marco. Eles vão sair fora. Por quê? Eles vão ser mandados embora porque a empresa vai ter que se adequar a aproximar a linguagem dela do que a esquerda quer. Não acho que vai chegar ao mesmo nível da velha mídia. Não acho que isso vai acontecer, mas a gente sabe que o tamanho da Jovem Pan, ela tem muito mais a perder. Mas é nessas horas que a situação fica complicada. Mas, João, o que você acha? Eu acho que você quer entender um pouquinho um romance escrito por Guilherme Fiuza, O Império do Oprimido. Você vai entender um pouquinho o que acontece com os governos progressistas. É lógico que é um romance, mas te dá uma noção ali como que é feito as ONGs, quando existem empecilhos contra aquele governo que foi instaurado progressista. Então, você vai encontrar esse livro na biblioteca, tá? Eu vou deixar o link na descrição também. E esse romance do Guilherme Fiuza vai ilustrar muito bem a vida de um empresário que era dono de uma grande rede de hotéis, que apoiou o candidato que perdeu as eleições, que era tecnicamente da direita. O progressismo, aquele partido progressista, né? Progressista venceu, e aí a gente começa a perceber o que aconteceu com aquele empresário. Eu não vou dar spoiler para você, eu quero que vocês leiam um livro maravilhoso, fácil de ler, com uma narrativa muito bem criada por Guilherme Fiuza. É um monstro o Guilherme Fiuza, né? E tá disponível, vou deixar o link para vocês depois ali, tá bom? Vamos continuar aqui porque esse texto é grande. Esta revista Oeste cresce sem parar, enquanto aquela outra revista que prostitui cada vez mais para depender mecenas corruptos ou verbas públicas. A Gazeta do Povo ultrapassou a marca de 100 mil assinantes, com respeito dos seus leitores por fazer jornalismo de verdade. Os militantes petistas, diante de um espelho, precisam acusar os independentes corajosos de militantes bolsonaristas. Eles têm que taxar, né? Eles querem isso. Como eles não conseguem de forma legal acabar com as pessoas, eles vão inventando histórias, fake news e muito mais para acabar com a integridade deles. Infelizmente tem pessoas que acreditam, mas muitos não. E essas pessoas que não acreditam é aquelas pessoas um pouco mais instruídas, que têm a noção do todo que realmente está acontecendo. As que caem no conto do vigário são aquelas pessoas que, na maioria dos casos, não conseguem interpretar um texto, só estão condicionadas a assistir um tipo de jornal, e aí a gente precisa de muito mais energia para tentar mostrar alguma coisa para essas pessoas, mesmo que eu acho que seja difícil mostrar alguma coisa para elas, infelizmente. Pois não entendem como pode alguém fazer de fato análise sem obedecer a algum político qualquer. E foi graças a essa mídia oportunista e pusilânime que a ditadura conseguiu avançar. Faltam bagagem cultural e conhecimento histórico a essa turma. Porém, para entender que uma tirania jamais se satisfaz, o controle autoritário não vai ficar restrito aos bolsonaristas, pois quando se dá tanto poder arbitrário a tão pouca gente, é da natureza humana desejar mais e mais poder. O abuso veio para ficar, portanto, e deve seguir crescendo. E como cresceu, a gente viu, acabei de falar isso para vocês, do que aconteceu lá no Congresso, STF e tudo mais. E vai crescer muito mais. A gente viu governador do Distrito Federal não afastado durante 90 dias, ex-ministro da Justiça preso, Bolsonaro vai ser preso, entre outras figuras vai ser preso. Vão tentar ligar uma informação com outra para derrubar todo mundo
que é da direita. Só que, e quando parar? E quando não tiver mais os grandões para pegar? Vai pegar quem? Vai sossegar? É aí que está o X da questão que o Constantino traz. Não vai parar de forma alguma. A corda está sendo esticada, 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 esticada. Uma hora ela vai arrebentar, mas enquanto isso eles vão continuar puxando, porque quem tem poder quer mais poder. Quem não rezar a cartilha desses poderosos será alvo de censura, de inquéritos ilegais e sigilosos, caso resolva emitir suas opiniões. As ditaduras avançam sob o silêncio dos bons, que acham que nunca serão eles as vítimas da tirania. Quando perceberem que estavam errados, não haverá mais a quem recorrer. E eu gosto dessa frase, a última parte do texto aqui que o Constantino traz, porque infelizmente os bons, enquanto os bons se calam, os baderneiros fazem o que querem. E aí que está a grande questão. Esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema. As ditaduras avançam sob o silêncio dos bons, que acham que nunca serão eles as vítimas da tirania. Quando perceberem que estavam errados, não haverá mais a quem recorrer. Este foi o artigo de Rodrigo Constantino, Como as Ditaduras Nascem, na edição 146 da Revista Oeste. E antes de passar, de fechar o nosso bate-papo aqui, deixe-me mostrar uma coisinha para vocês que é importante. Essa vai ser a cerejinha do bolo. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que vocês assinam a Revista Oeste, tá? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, ó. Revista Oeste. Assine, ó. Quando você clica aqui, aí tem os planos. Tem como você mensal, tem como você fazer o anual. Deixa eu desligar minha câmera aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Anual, semestral e por 2 anos. Aí tem uma economia maior aí, tá bom? Anual 249 e por 2 anos, se fosse aqui, né? A gente tá falando de aproximadamente R$500. Aqui é 249,90. A gente estaria falando aqui de 500. Então tem uma grande diferença de um plano para o outro, tá bom? Vocês podem dar uma olhadinha aí. Ajudem, se vocês tiverem condições, vai ser importante para dar um help para a Revista Oeste. E aí a gente vai voltar daqui a pouco para falar mais um pouquinho sobre outros artigos. O que tá junto aqui, que vai ser o próximo, vai ser exatamente Jornal da Cidade Online. Nós vamos falar aqui sobre o facão da Jovem Pan nos jornalistas da PAN. Então vai ser o próximo vídeo que nós vamos trazer para vocês aí. Fechou? Se inscreva, curta,